Esse final de semana aconteceu uma das coisas mais deprimentes que eu já vi na minha vida. Um grupo de centenas ou milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra a opressão que sofriam ou que alegavam sofrer. Só que essas pessoas eram, em sua maioria, homens brancos que alegavam e diziam com orgulho serem nazistas. É isso mesmo que você ouviu. Isso aconteceu lá em Charlottesville, nos Estados Unidos, e eu sou Rafael Buarque Montenegro, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, aqui na Vida, Universo e tudo mais. Roda a vinheta. Bom, em primeiro lugar, se você por acaso não sabe o que aconteceu esse final de semana, se você não viu nenhuma notícia, eu acho difícil não saber, mas é possível. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a notícia principal que saiu de todos os canais de comunicação, que foi uma reportagem do jornalista Ricardo Senra, que foi enviado especialmente pela BBC Brasil para cobrir esse protesto. Esse protesto ele já estava marcado com alguma antecedência, mas a mídia, como um todo, a mídia dos Estados Unidos não estava dando muita atenção para esse protesto. Apenas alguns blogs, enfim, não estava tendo muita divulgação nessa marcha sobre o orgulho branco, enfim. O nome do protesto era Unite the Right, ou Unir a Direita. E esse protesto, ele na verdade se tornou em algo muito maior e algo muito pior, porque não era um protesto de pessoas de direita ou de pessoas republicanas, que teoricamente é o partido que se identifica com a direita americana. Era um protesto de, como é que eu posso colocar? De pessoas que estavam se dizendo ali nazistas e que entoavam gritos racistas e homofóbicos. E bom, eu lamento que a gente tenha que falar sobre isso, ou que protestos como esse ocorram em 2017, porque bastaria olhar para a história para ver o que o nazismo fez. Se você parte do princípio que você vê contra o que eles estavam protestando, pelo que deu para entender, eles protestavam contra a remoção de uma estátua de um general da Guerra Civil Americana, e esse general, em particular, ele tinha lutado pelo Sul, e ele era completamente contra a abolição da escravidão. Então, pessoas defendendo um cara que era símbolo da escravidão é algo que eu não consigo entender em 2017. Retirar essas estátuas dessas figuras moralmente reprováveis na história de um povo faz parte da evolução humana. E a única opinião que eu posso expressar sobre isso é a opinião de um trecho de uma música do Inquérito. O Inquérito é um rapper, Renan Inquérito, e é um grupo de rap brasileiro, que ele diz assim: Bandeirantes, Anhanguera, Raposo, Castelo são heróis ou algóis? Vai ver o que eles fizeram. Pôr o nome desses caras na estrada é cruel. É o mesmo que rodovia Hitler em Israel. Então, da mesma forma que você que está assistindo, que é um judeu, ou que é de descendência judia, você não gostaria que em Israel tivesse uma estrada que se chamasse Adolf Hitler? Não faz sentido ter uma estátua de um cara que defendia o direito de uma pessoa sobrejugar e maltratar e escravizar outra por causa da cor da pele. Não faz sentido haver monumentos a essas pessoas em 2017, como não faz sentido ter escolas, bairros e avenidas com o nome de ditadores aqui no Brasil. Não faz sentido rodovias se chamarem Bandeirantes ou Anhanguera, quando esses caras foram responsáveis pelo extermínio da população indígena no Brasil, pelo extermínio da população negra no Brasil. Não faz sentido isso acontecer em 2017. Então, o meu ponto a respeito desse protesto é que ele é uma das coisas mais tristes que eu já presenciei nos meus 26 anos. E ele se torna ainda mais triste porque
houve confronto. Grupos antifascismo e antirracismo e grupos de anarquistas e punks, eles se uniram e eles foram para Charlottesville e obviamente rolou confronto, houveram agressões físicas de ambos os lados, houveram agressões às jornalistas de ambos os lados. O próprio Ricardo Senra, ele levou esprezada de pimenta provavelmente de grupos antifascismo, porque eles estavam atirando spray de pimenta à torto e à direito e dando paulada à torto e à direito, assim como os grupos de neonazistas, eles estavam dando porrada e com bastão e com tudo. E a coisa não foi pior porque, bom, eu não sei, porque você sabe, nos Estados Unidos o porte de arma ele é muito acessível. E o Ricardo relata em sua reportagem que havia pessoas de ambos os lados armadas, inclusive com armas de grosso calibre, como fuzis. E a coisa poderia ter se tornado muito pior. Mas eu disse que a história fica mais triste porque uma pessoa avançou sobre esses grupos antifascistas e houveram mortes. Até onde eu vi duas mortes atropeladas e vários feridos. E hoje, segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira à noite, segunda-feira, dia 14 de agosto, e hoje eu vi 2 vídeos com opiniões completamente opostas. Um que falava sobre liberdade de expressão, que é algo que existe muito nos Estados Unidos, inclusive liberdade de expressão, quando as opiniões são, na verdade, discursos de ódio, mas existe o direito à liberdade de expressão desses discursos. E o outro vídeo que eu vi era dizendo que tem que descer o cacete mesmo em fascista e nazista. E nas minhas redes sociais, no Facebook no caso específico, eu vi muitas pessoas defendendo a atitude de se bater em nazista e exaltando a hashtag Panchanazi, que foi uma hashtag que ficou nos Trending Topics, eu acredito, hoje nos Estados Unidos, que é Panchanazi, só que um nazista. E inclusive pessoas ironizando, do tipo, eu vi um comentário que era: a gente não pode descer no nível deles, e aí a pessoa ironizava embaixo, porque a Segunda Guerra foi vencida com sarau de poesia. Eu queria usar esse vídeo para falar algumas coisas. E primeiro, em momento algum eu concordo com a atitude de pessoas se juntarem para se manifestarem, defendendo abertamente, dizendo que são nazistas, que são fascistas, que são racistas e que são homofóbicas, e que sofrem preconceito dos negros ou racismo reverso e que são oprimidos. Não faz nenhum sentido o protesto daquelas pessoas. Não faz nenhum sentido que aquele protesto aconteça em 2017 no mundo, de um modo geral, na verdade. Então, partindo desse ponto, a gente pode afastar a qualquer ideia de que eu estou defendendo de alguma maneira o que aquelas pessoas fizeram. Não, eu não estou. Então, partindo desse pressuposto que eu não estou defendendo ninguém, me preocupou e meio que me doeu, sei lá qual é a palavra que eu posso usar, ver pessoas defendendo a violência contra um grupo que é violento. E isso fica bem claro. A gente pode exemplificar isso de uma maneira bem clara na luta pelos direitos civis do povo negro nos Estados Unidos. Quando a gente fala da luta pelos direitos civis, que aconteceu ali no final da década de 50, década de 60 e década de 70, a gente vê 2 figuras emergirem e se tornarem principais protagonistas nessa luta. O reverendo Martin Luther King, com toda a sua política de não violência e de não revidar, de não agressão, e Malcolm X, que era um pregador muçulmano que defendia que se alguém tivesse erguido a mão contra você, pelo simples fato de você ser negro, você deveria garantir que ele não fizesse isso novamente com ninguém. E de certa forma, infelizmente, ambos fracassaram, porque quando a gente vê casos recentes que vem acontecendo nos Estados Unidos de racismo, é uma ferida que não está curada ainda. Eu particularmente acho que violência não é o caminho, que não se cura ódio com ódio. Eu não acho que é possível resolver o problema do ódio com ódio. Eu não acredito nisso. Por mais que a primeira reação que tenha, que eu pense, a primeira coisa que vem à minha cabeça é que os socos que os nazistas receberam, eles foram merecidos. Afinal, eles também deram socos no pessoal antifascismo que estava lá manifestando. Mas se você parar para pensar e você olhar para a história da humanidade, nós viemos resolvendo as coisas na violência durante muito tempo.
A gente tradicionalmente resolvia as coisas na violência. Há 10 mil anos atrás a gente estava resolvendo as coisas na violência. A gente estava subjugando o outro pela violência. E a gente não conseguiu solucionar o problema da violência. A gente chegou em 2017 e a gente tem coisas como o ISIS. E a gente tem coisas como o que aconteceu em Charlottesville. E a gente tem coisas como grupos de nazistas defendendo preconceito, racismo, homofobia, intolerância, ódio. É um claro sinal de que, sabe? Porque essas pessoas, elas pensavam isso. Elas desenvolveram essa linha de pensamento. Elas não nasceram nazistas. Ninguém nasce nazista. Você desenvolve esse pensamento ao longo da sua vida. Do mesmo jeito que ninguém nasce torcedor de um time de futebol ou de uma religião. Você nasce um ser humano e você se desenvolve ao longo da vida através das suas relações, através de como você vê o mundo, através das pessoas com quem você tem contato. E essas pessoas, elas não nasceram nazistas. Então, sabe, simplesmente tem que tacar a porrada. Não sou eu que tenho que tacar a porrada em ninguém. Não é você que tem que tacar a porrada em ninguém. No caso específico de Charlottesville, se há um direito garantido constitucionalmente de liberdade de expressão, não importa a baboseira que seja essa expressão, esse direito ele deve ser garantido. E eu, como jornalista, é meu dever garantir que haja liberdade de expressão, mesmo que essas pessoas elas digam asneiras ou discurso de ódio. Se você criminalizar o discurso de ódio, por exemplo, apologia ao nazismo, você tornar um crime onde uma lei foi feita por representantes do povo. Se uma lei é votada e existe uma lei que torna crime, não sou eu, Rafael, cidadão, que tenho que ir e dar um soco na cara de ninguém. Do mesmo jeito, não é o policial que tem que ir e dar um soco na cara de uma pessoa que está se manifestando a favor do nazismo. Essa pessoa ela tem que ser presa e ela tem que ser educada para que ela possa ser reinserida na sociedade. Não é isso que a gente defende aqui, não é por isso que a gente luta. Nós não lutamos e nos manifestamos todos os dias na internet, enfim, que o argumento de bandido bom é bandido morto não faz sentido, que o Estado não deve ser uma força de repressão e que o sistema carcerário brasileiro ele está falido e que ele precisa ser repensado. Não é isso que a gente defende? Não são os direitos humanos? Como é que a gente vai categorizar pessoas que pensam diferente de nós num grupo? É como se a gente vai realmente usar o argumento de que nazista não é humano, de que uma pessoa nazista ela é menos que um humano? É esse o nosso argumento? Mas não foi exatamente esse o argumento que eles utilizaram para exterminar 6 milhões de judeus e outras minorias étnicas? De que eles eram menos do que humanos? Não é o mesmo argumento que se usou para escravizar as pessoas negras durante séculos, de que eles eram menos que humanos? Então é esse o argumento que nós vamos utilizar? Desde quando pensamentos foram mudados na base da força? Violência só gera violência. Ódio só gera ódio. Você não cura a violência espalhando mais violência. Não está a cargo de cidadãos comuns cumprirem leis. Se é crime apologia ao nazismo, o Estado deve fazer as leis serem cumpridas, sem repressão violenta, porque não é isso que a gente quer. Essa pessoa deve ser presa, essa pessoa deve ser educada para que ela possa ser reinserida na sociedade. Circulou uma foto que eu vi no Facebook, eu não tenho como comprovar a veracidade dela. É uma foto de uma garotinha branca brincando com a farda de um policial negro. Essa foto ela exemplifica tudo que eu estou querendo falar aqui. Você não nasce racista, você não nasce machista, você não nasce homofóbico, você não nasce preconceituoso, você não nasce intolerante, você não nasce odiando. É a vivência de mundo que você tem que vai fazer você seguir esse caminho. E não se muda pensamento com violência. Se as pessoas são ensinadas a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. E a maior força contra ódio, intolerância e ignorância não é o murro que eu possa dar, o que você possa dar, o que qualquer pessoa possa dar, ou mesmo a força de repressão do Estado. O único meio e a única verdadeira força contra ódio, intolerância e ignorância é o amor e o conhecimento. Somente dessa maneira que é possível vencer o ódio, a intolerância, o preconceito. É clichê, é piegas, não funciona. Você não muda pensamentos dando burro na cara de alguém. Você fecha aquela pessoa
no seu ódio. Então, enquanto a gente continuar, mesmo estando em pleno 2017, com a mentalidade de enfrentamento pela violência, de regozijo na violência, esse mundo não vai se tornar um lugar melhor. Pelo contrário, enfrentamento pela violência só gera mais violência. É o que eu acredito e é como eu tenho tentado viver, apesar de muitas vezes não conseguir, apesar de muitas vezes a primeira resposta que vem na ponta da minha língua é uma resposta irascível, uma resposta agressiva. Enfrentamento pela violência só gera mais violência. A história está aí para comprovar isso. Ideias racistas, machistas, homofóbicas, preconceituosas, intolerantes, elas precisam ser combatidas. E se for necessário haver repressão ou condenação a esses atos, eles devem partir dos entes públicos, não de pessoas normais que estão andando na rua como eu e você. E que sejam cumpridos dentro dos rigores da lei, com tudo aquilo que nós queremos para que essas pessoas elas sejam reinseridas na sociedade. A gente não pode desejar que essas pessoas sumam, porque teoricamente e pelas suas atitudes e ações é isso que elas desejam de nós. Se a gente deseja que eles sumam, não importa quais sejam os meios, quão diferente deles nós somos mesmo? Então esse vídeo ele foi meio que um convite à reflexão. Enquanto nós continuarmos como espécie, como humanidade, buscando resolver as coisas na violência, a gente não vai alcançar lugar nenhum. A história mostrou isso pra gente já. O único caminho para uma sociedade pacífica, tolerante, respeitosa, generosa, é através de conhecimento, de informação, de amor, de tolerância, de empatia. E não vai ser agindo como agem as pessoas que nós pensamos estar erradas, e nesse caso específico nós sabemos estar erradas, que a gente vai conseguir qualquer coisa. É isso. Até logo e obrigado pelos peixes.